Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tecidos conjuntivos, tá? Então, ou seja, tecidos animais nós estamos falando. E os tecidos conjuntivos, o que vão ser os tecidos conjuntivos em si? Né? Ele vai envolver aí os colágenos, vai envolver os macrófagos, vai envolver os monócitos, mastócitos, células adiposas, tecido conjuntivo, que são tecidos aí responsáveis para formar a base, estrutura, né, de outras organizações celulares do nosso corpo. Então, nesse conjunto de tecidos conjuntivos, né, eu vou ter aí tecidos aí com grandes ocorrências, tá? Então ele vai nutrir, desculpa a palavra ali, porque corta um pouquinho quando passa da apostila para os slides, tá? Então eles vão nutrir, sustentar os demais tecidos, vão conduzir vasos, né, do sistema circulatório. Eles também vão ter grandes quantidades de substâncias intracelulares que formam o tecido conjuntivo. Então o que são essas substâncias intercelulares, né, entre as células? Que vai ser formada pelo tecido conjuntivo em si. Então nós temos, por exemplo, as fibras colágenas, né? O colágeno, que alguém já viu aí, a mãe de vocês não precisam ainda, mas uma mãe, uma avó, uma tia fala, estou tomando alimentos que vai ajudar aí os colágenos, ou seja, para a pele ficar o quê? Firmezinha. Pois é, esse colágeno mesmo, ou seja, são proteínas de colágeno que vai fornecer o quê? Resistência a tensões. Então ele vai servir por vasos, também fabricação de colas responsáveis aí para fibra animal, tá bom? Então, ou seja, nós temos aqui em cima aí, ó, as fibras, né, que vão entrelaçar formando esses retículos, as fibras de colágeno, então, ou seja, as fibras elásticas. Então, as fibras que nós estamos falando de colágeno são essas fibras aí que elas vão ser resistentes à tração, né? Então você pode ver que tracionando aí, né, você consegue ver grandes densidades e força dela. Temos também as fibras elásticas. Essas fibras, tem que olhar aqui na câmera, né? Não aqui para baixo. Eu fico olhando para baixo, eu não fico olhando para vocês. Desculpa aí. As fibras elásticas, elas vão ter o quê? Proteína de elastina, um tipo de proteína chamada de elastina, que ela vai ser responsável aí por elasticidade de vários órgãos, né? Então no pulmão, nos pulmões, vasos sanguíneos, na pele. Então, ou seja, fibras elásticas, elastina, tá? Que é essa proteína que vai deixar nossas fibras, nossa musculatura, a pele, pulmão, então, ou seja, de forma elástica, que pode ser distendida e depois volta para o lugar, tá bom? Então, é a forma dessas fibras aí. Também substâncias fundamental amorfa. O que é isso se você vê isso numa prova? Né? São substâncias intercelular. Então o que vai ser essa substância aí fundamental amorfa, pessoal? Ela vai apresentar-se como se fosse uma gelatina, né? Transparente, homogênea, dentro, que fica né? De lá de fora das células, que forma essa molécula, essa coisa gelatinosa que segura essa estrutura celular. Beleza? Temos também... Só um segundinho aqui. Temos também aí as células do tecido conjuntivo, tá? Então, que células são essas que vão formar o nosso tecido conjuntivo? Então, ou seja, nós vamos ter os fibroblastos, os macrófagos, nós vamos ter os mastócitos, células adiposas e os plasmócitos, que são células formadoras desse tecido conjuntivo. Então, o que elas vão compor aí? Os fibroblastos. Quem são os fibroblastos aí? Né? Ele vai ser de grande frequência e ele vai ser responsável por formação das fibras, né? Substância aí intercelular amorfa, ou seja, formando fibras, fibroblastos. Tá bom? Que vai ajudar aí nesse processo. Observa no desenho aí, dá pra gente achar lá as fibras de colágeno organizadas, os fibroblastos, né? Ou seja, fibras formadoras aí desse tecido aí da substância intercelular. Os macrófagos, pessoal, eles vão se locomover como pseudópodes. Olha nessa imagem aí, pseudópodes como se fosse uma geleca, né? Uma ameba gigante, né? Toda se decompondo aí, ou seja, pseudo, né? Falso pés. Então, ou seja, a capacidade de realizar a fagocitose. O que é a fagocitose? Englobar partículas sólidas e digerir, ou seja, ela vai pegar micro-organismos, ela vai servir para a defesa. Nós já vimos até vídeo dela aí, né? De um macrófago aí comendo uma bactéria dentro vista no vídeo. Então, ou seja, vai fazer o processo de defesa. Então, o meu organismo, ele necessita desses macrófagos aí para se proteger. E é um tipo de célula do nosso tecido conjuntivo também. Os mastócitos, tá?
elas vão ser células, você pode observar que ela é ovoide, aí, né, você tem o quê? Ela tem grânulos no citoplasma, ou seja, ela vai liberar heparina, uma substância anticoagulante, ou seja, ela ajuda nesse processo de coagulação sanguínea, né? Então, ou seja, a heparina, né, ela está envolvida nesse processo aí também de coagulação sanguínea, também juntamente aí com edema, com inchaço, ou seja, ela também tem essa função específica também. Células adiposas, né? O que são essas células adiposas aí? Ela vai apresentar aí, pessoal, uma região celular mais pequena, né? Ou seja, bem pequenininha, para dar o quê? Uma quantidade maior de lipídios, ou seja, ela precisa guardar mais lipídios. Isso que é uma célula adiposa, onde ela vai o quê? Inchar, né? Encher de gordura ali, de lipídio. Quando a gente vê uma pessoa que fala, eu fiz regime, emagreci, mas depois de um tempo eu voltei e engordei tudo de novo. Por quê? Porque essa célula de tecido adiposo, quando a gente emagrece, ela não desaparece totalmente na mesma hora. Ela gasta muito tempo para desaparecer. Então o que acontece? Ela murcha, você emagrece, ela murcha, mas se você voltar a comer, ela enche de novo. Ou seja, você é o efeito sanfona. Né? Ou seja, ela vai ali voltar a encher de novo, porque ela tem espaços ali para reservar. Para que serve a gordura, pessoal? É um material de reserva, para se a gente necessitar um dia tiver fome ou tiver alguma coisa, porque antigamente os animais, a vida na planeta Terra era difícil, então não sabia-se quando ia comer, então guardava em forma de calorias, de gordura, né? Então, ou seja, essa célula adiposa tem essa função aí. Proteção mecânica, aquecimento térmico, no caso de baleias ou animais marinhos que vivem no gelo, e também material de reserva. O urso que fica 6 meses sem comer, então são essas células que eles vão aí, no caso, digerir. Acabou a gordura do corpo, o corpo começa a comer proteína mesmo, ou seja, até onde a pessoa entra em inanição e morre. Plasmócitos, tá? Os plasmócitos aí, pessoal, né, eles vão ser ovoides, né, umas estruturas aí, né, menor do que os macrófagos em si, e eles vão representar aí também a defesa do nosso organismo, né? Então, ou seja, ele vai produzir anticorpos, linfócito T, linfócito B, isso aí são respostas, né, do nosso organismo, ou seja, quando a gente vai tomar uma vacina, nós aplicamos o quê? Nós aplicamos a informação genética do vírus, o como que aquele vírus ou aquela bactéria vai atuar no nosso corpo. Esses linfócitos B e linfócito T vão guardar na sua memória das células aquele micro-organismo. E como combater esse micro-organismo? Numa próxima infecção, reinfecção, eu me reinfectar novamente com o vírus, por exemplo, o meu corpo já tem uma resposta imunitária. Então ele também participa da defesa. Então ele já vai lá e age, já pega o vírus ou a bactéria, já destrói já de maneira muito rápida. Então isso faz com que esses plasmócitos relacionam-se com células de defesa, produzindo anticorpos, tá bom? Anticorpos específicos aí no nosso corpo. A variedade do tecido conjuntivo. Então nós temos várias variedades do tecido conjuntivo. Só voltar aqui rapidinho aqui, ó. Olha a diferenciação da célula dos fibroblastos, dos mastócitos, macrófagos, né, e os plasmócitos, tá bom? É interessante a gente saber a imagem de cada um. Então, pessoal, o tecido conjuntivo ele vai ter quais variedades? Eu vou ter o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, né, o tecido cartilaginoso, tecido ósseo e o tecido hematopoético, e esse tecido aí hematopoético e sangue, né? Então nós vamos falar um por um deles, trabalhando eles aí de maneira específica. Então o conjunto conjuntivo propriamente dito, né, ele vai dividir em tecido conjuntivo frouxo e denso. Então, o tecido conjuntivo frouxo, tá, ele vai ter o quê? Uma distribuição bem homogênea, né, dentro da estrutura que ele representa, né, e células também que faz parte das substâncias amorfas também, aquela gelatinosa. Então, ou seja, vai servir de apoio, vai servir de nutrição, tá, né, na questão mais epitelial aí. Então, ou seja, vai ocorrer perto da derme, né, essa camada aí abaixo da epiderme, nós temos a derme e a hipoderme, que é a camada mais interna que vai ser composto material de lipídios, tá bom? Então, ou seja, ele vai aparecer, ele vai envolver, o que ele vai envolver? Músculos e vasos sanguíneos. A gente pode observar aí a imagem dele aí na derme, né, esse tipo de tecido conjuntivo
frouxo, beleza? O tecido conjuntivo denso, tá? Ele vai participar aí das substâncias aí, das fibras de colágeno e também que dá resistência. Por isso ele ser um tecido denso, um tecido mais forte, resistência, né? Ou seja, eu posso ter o denso não modelado, né, que eu vou falar da derme profunda, que é a parte da derme ali onde eu vou ter resistência à tração, né, no caso aí na parte colágeno, e o denso não modelado, que eu estou falando agora dos tendões, né? Tendões aí são muito duros, pessoal, muito firmes, né? Você pode ver que o tendão aí no seu dedo, o tendão e a musculatura, que o músculo puxa o tendão e o tendão faz isso aqui com o dedo, né? Ou seja, essa tração da musculatura, ele vai tracionar, aqui, ó, aqui na minha mão é cheio de tendões, ó. Quando eu puxo a musculatura aqui, ele vai puxar um monte de tendões. Então o que vai acontecer com meus dedos? Vão fechar, vai puxar aqui de cima agora, né? E meus dedos vão abrir, ou seja, eles são resistentes, né? Quem lembra aí da foto do vídeo do Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno quebrando o tendão do joelho e a patela do joelho dele saindo toda para o lado, né? É bem complicado, né? Ou seja, são resistentes. Tecido cartilaginoso. O que é esse tecido cartilaginoso? Minha mãe está com um problema sério de joelho, sobrepeso, trabalha muito tempo em pé e a cartilagem do joelho dela desgastou, então está pegando osso com osso. O que acontece com ela hoje, pessoal? Ela não está conseguindo andar direito, então ela tem dificuldade de andar, dificuldade de trabalhar e tem que colocar o que agora? Uma prótese, não tem mais nada que possa fazer. Eles colocam prótese, então temos cartilagem do joelho, cotovelo, cartilagem do nariz, cartilagem aqui da orelha, o ossinho mole, né? Esse ossinho mole aqui na nossa traqueia, né? Nessas traqueias, nos brônquios, né? Então nós temos várias áreas do nosso corpo com cartilagem, né? A cartilagem do fêmur, que encaixa na bacia também, cartilagem das costas, né, pessoal? Essa aí é muito séria, que quando acaba aí, a dor é intensa, né, na coluna vertebral. Nossa, diz que é muito doente, dói demais, a pessoa não consegue caminhar. Então, ou seja, é um problema sério. Sério aí quando desgasta. Então, cuidado com o corpo, exercício físico, sobrepeso, muito problemático, o joelho dói, as costas dói em relação e podem desgastar essas cartilagens e aí não tem como fazer o processo de reposição. Aí só cirurgia para colocar, eles colocam geralmente aí uma prótese ali para poder substituir. Beleza, pessoal? Tá entendendo a matéria aí? Tranquilão? Então segura aí.